Nesse clima de ano novo, o meu convidado de hoje vai abordar as expectativas pessoais e profissionais para 2021. Dedicado aos estudos e aplicado na sua profissão, ele já teve uma vivência intensa internacionalmente. Claro que nós vamos saber tudo aqui, vou deslanchar esse assunto todo para vocês saberem direitinho. Foi candidato a prefeito da cidade de Barroso e mesmo não eleito, continua trabalhando para uma cidade melhor. O meu papo hoje é com Antônio Clarim. Giovanni, muito obrigado por me receber aqui, tenho acompanhado o trabalho de vocês, o seu programa especialmente, e é um programa muito bacana, viu? Eu que agradeço, Antônio, e olha só, nós já estamos nesse clima, apesar dessa pandemia, né, dessa tristeza toda que a gente tem visto aí, não só nas nossas cidades, mas no Brasil e no mundo todo. Mas assim, a gente não pode deixar de renovar as nossas esperanças, né? De pedir a Deus que a gente tenha um 2021 melhor do que esse, que essa vacina chegue logo para todos nós, né? Então, por isso que hoje nós já vamos estar aí se preparando para se despedir desse 2020 com esperança, levando esperança para as pessoas, né? Então, antes de mais nada, eu já quero que você fale, para a gente entrar mais a fundo no nosso assunto, quero que você já fale com as pessoas como é que foi esse 2020 e o que você está desejando agora para esse 2021. Sem dúvida. Eu acho que o ano de 2020 foi um ano atípico, que todos nós nunca vivemos. Foi a maior pandemia em um século, e isso paralisou as escolas, o trabalho, fez a vida de todo mundo se transformar de alguma forma. E a minha também mudou bastante. Eu, até o início do ano, estava vivendo na Inglaterra, estudando na Universidade de Oxford. De repente, eu chego aqui, em fevereiro, já nesse contexto do início do lockdown, que nós tivemos aqui no Brasil também. E a minha vida, então, se transformou. Eu tive a oportunidade de dar uma pausa no que eu estava fazendo, nas aulas, como professor, na minha profissão, para poder retornar à minha terra, reencontrar as minhas raízes, a minha origem, e decidi me tornar candidato a prefeito de Barroso. Isso foi uma transformação muito importante, muito grande. Eu me encontrei com importantes lideranças sociais, políticas, empresariais, e todos nós pensamos que a cidade, a região precisava de uma esperança, principalmente nesse ano tão conturbado e difícil como foi o ano de 2020. Nós estamos muito orgulhosos com o que nós fizemos nesse ano de 2020, apesar de tantas notícias ruins, tanta tristeza, todas as mortes que nós tivemos no nosso país como um todo, na nossa região também. Nós também tivemos um ano de pensar, e pensar muito, e refletir sobre quais são os caminhos possíveis para uma sociedade mais solidária, uma sociedade que sabe melhor acolher as pessoas que mais precisam. E nós fomos muito a fundo nessa missão de pensar sobre Barroso, de pensar sobre a nossa região e a nossa sociedade. O que nós precisávamos neste ano de 2020 tão complicado, no próximo ano que se avizinha, de 2021, nos próximos 4 anos, mas sem dúvida para um futuro também da nossa cidade, da nossa região. Por isso eu acho que a mensagem que fica é uma mensagem de esperança. A gente nunca pode deixar de ter esperança, a gente precisa ter resiliência, resistência para enfrentar a tormenta que nós estamos enfrentando nesse ano de 2020 até agora, até os últimos dias, né? Aos 45 do segundo tempo, exatamente, nós estamos enfrentando essa tormenta, mas há muita esperança, esperança de que essa vacina chegue, de que a gente possa dar a volta por cima, de que a gente possa se reinventar como sociedade também. Então, essa é a grande mensagem. Vamos confiar no futuro, vamos nos manter resistentes e resilientes, que dias melhores chegarão para todos nós. Ótimo. Olha só, gente, já começar assim, né, com essa mensagem de esperança, de renovação, é muito bom. Então, hoje o programa ele tá especial, porque ele tá naquele climinha, né, do final do ano, que nós já estamos preparando aí para receber o próximo. E, Antônio, você falou das suas raízes, você voltou para reencontrar suas raízes. Você, então, é nascido lá em Barroso. Isso, eu nasci em Barroso em 1984, estou com 36 anos hoje, passei a maior parte da minha vida lá mesmo. Fiz todo o meu ensino fundamental, básico, regular, até o ensino médio, e depois eu
tive lá uma infância como uma infância do interior, brincando muito na rua, descalço, machucando o dedão do pé, jogando bola, subindo na árvore, pulando de horta em horta. Mas quando chegou o momento de fazer o vestibular, vamos lembrar para os mais jovens que não conhecem o que era isso, né, Giovanni? A gente hoje tem um Enem que é mais fácil. Você faz uma prova, depois você escolhe, opta pela universidade, a cidade, é uma única prova. Naquela época ainda era o vestibular, então você tinha que ter muita consciência sobre o que escolher para a sua vida, em qual cidade morar, qual universidade escolher, qual curso fazer. Tinha que ir lá fazer, né? Tinha que ir lá fazer, isso é importante. Então, se você estava em dúvida entre 2, 3 universidades ou cidades, você tinha que se organizar para poder fazer 2, 3, 5 vestibulares, quantos fossem, né? E às vezes é isso, um lá no Rio de Janeiro, outro aqui em Barbacena, um em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, você tinha que ir onde estava a universidade. Para a gente que é do interior é mais difícil, porque você não tem tantas opções na sua própria cidade. E a minha opção foi fazer, naquele momento, o curso de Relações Internacionais, que era um curso novo à época, só existia praticamente em Belo Horizonte, na PUC Minas, em Brasília, na UNB, e eu fui fazer esse vestibular. Fui lá fazer o vestibular em Belo Horizonte, passei e fui estudar pela primeira vez morar fora de Barroso, com 19 anos. E como é que, só te cortando rapidinho, como é que foi essa sensação de você sair de Barroso e ir lá para Belo Horizonte poder estudar? É um impacto muito grande, porque imagine vocês, Barroso desde então está com cerca de 20 mil habitantes, fui morar numa cidade com 2 milhões. Então, tudo aquilo que você vive como uma rotina de cidade grande era uma novidade para a minha época, não existia aqui em Barroso. Pegar um ônibus, percorrer longas distâncias dentro da própria cidade, enfrentar o medo daquela violência urbana que a gente vê pela televisão, mas que então você estava ali vivendo no dia a dia. Encontrar pessoas novas, situações novas, uma universidade. Às vezes você está aqui na cidade, no colégio pequeno, você conhece todo mundo, de repente você cai numa universidade que tem a mesma quantidade de alunos que a sua cidade tem de habitantes. Então tudo isso é uma mudança muito impactante, muito grande para quem chega lá de repente. Mas foi também um aprendizado muito grande, Giovanni. A cada dia que passava, eu podia perceber com muita clareza que estava amadurecendo, estava ganhando muitas experiências, conhecimentos novos, e foi uma experiência essa de morar fora, de cursar a universidade e crescer, muito significativa. E para nós também, o fato de estar na capital do nosso estado de alguma forma também um reencontro com a nossa mineiridade. Sim, porque sim. Lá se encontrava eu tive colegas de todos os cantos do nosso estado. Então, você poder conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas regiões, já tão novo, foi algo muito especial também, e que eu trago para minha vida toda até hoje. Você fez Relações Internacionais. Isso, né? Eu mudei para Belo Horizonte para cursar Relações Internacionais, que é até curioso, né? Porque você imagina, na época também a gente tinha que comprar o guia do estudante, não tinha internet, você tinha que ali folhear as páginas para descobrir assim, cursos novos, que você nunca tinha ouvido falar muitas vezes. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha um interesse muito grande em conhecer o mundo, em conhecer o exterior, em saber quais eram os principais problemas de outros continentes, né? Do nosso país como um todo também, a partir do governo federal, enfim. Mas chegando lá, eu senti também a necessidade de conhecer mais a fundo a nossa própria realidade do interior, de Barroso, da política, das nossas desigualdades. Por isso eu decidi cursar também Ciências Sociais e me tornei também sociólogo. Eu fiz os 2 cursos concomitantemente. Um na UFMG, na Pampulha, para quem conhece Belo Horizonte, o outro na PUC Minas, no campus do Coração Eucarístico. E tinha que cruzar aquela cidade dia após dia, de um lado até o outro. Ficam praticamente 2 extremos. Então eu pegava um ônibus de manhã cedo de casa, saía antes das 7 da manhã, e depois pegava a lotação de uma universidade para outra e voltava só à tarde. Foi uma experiência muito cansativa, mas foi uma experiência que valeu muito a pena também. Então calma aí, tá, até para mim também aqui. Já tô zonzo. Você então ficava o dia inteiro por conta do estudo. Então você era uma coisa que você queria. Muito. Esse estudo, essa formação. Uhum. Você então é estudioso. Sim. Você é uma pessoa que quer conhecer e desse conhecer quer repassar também. Sem dúvida. Isso faz parte muito da minha personalidade desde aqui, né, de Barroso, da nossa região, porque sempre fui um aluno muito aplicado, nunca faltei aula, sempre tive boletim todo azul, sempre gostei muito de ler, sempre tive como vocação os estudos. Fui para lá, fiz as 2 universidades também com muito esforço, mas foi possível fazer.
foi com muito sacrifício também, porque eu estou te contando que eu pegava a lotação, ia de um lado ao outro da cidade, mas eu morei a maior parte do tempo da minha vida estudantil, não morei em república, né? Mas morei também muito de favor na casa dos meus tios. Quem não tem um parente, um amigo em Belo Horizonte, aqui no interior, né? Então, para a gente chegar lá, a gente tem a oportunidade de se conectar com esses contatos que nós temos. Nesse caso, eu vivi primeiro na casa de um tio, o Zalinho, depois na casa de outro tio, o Toninho. Depois, o meu tio saiu de casa, foi morar no exterior e a gente fez da casa dele uma república, né? Eu com os meus primos, alguns amigos. E toda a república também, lá em Belo Horizonte, ela se transforma numa embaixada da nossa cidade lá. Então, assim, foram dezenas de barrosenses que passaram pela nossa casa em Belo Horizonte. Seja para estudar ou estudar, fazer um curso rápido, buscar emprego, passar uma noite, não interessava. A gente estava sempre de portas abertas, a festinha também, a gente sempre de portas abertas para receber os nossos conterrâneos. Isso é bom, né? Muito bom. Foram, assim, dezenas de pessoas. Não foram uma ou duas, não. Foram dezenas de pessoas que passaram pela nossa casa em Belo Horizonte. Foi uma experiência que valeu muito a pena. Foi muito interessante. Na sequência está dizendo sobre receber o conhecimento, mas também repassar. Eu me tornei professor. Assim que eu me formei, eu fui fazer o meu mestrado na administração pública, me tornei servidor público no Estado, mas depois também, com o meu doutorado, fiz parte na Inglaterra, como eu havia contado no início, parte aqui no Brasil, mas sempre com o objetivo de me tornar professor e de adquirir cada vez mais capacidade didática para poder transmitir aquilo que a gente aprende ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida. E eu tenho muito orgulho de dizer que sou professor também. Que bom. Olha só, você falando de ter orgulho de falar que é professor, eu já quero entrar num assunto para depois voltar nesse, Claro. que eu prefiro ir lá na outra linha. Você estudou só na Inglaterra ou conheceu outros países para estudo ou alguma ação social? Como é que foi a sua... Felizmente eu tive, assim, muitas oportunidades, né? Eu sou muito grato a toda a base que eu tive, aos meus professores, mas também a Deus, a minha família, a todos aqueles que proporcionaram as experiências que eu tive. No exterior eu tive a oportunidade de trabalhar em 4 dos 5 continentes. Trabalhei aqui na Colômbia como documentarista do processo de paz, do referendo que nós tivemos em 2016. Trabalhei como consultor da ONU no Vietnã, nos países da Ásia. Trabalhei como professor na África, em Moçambique. E em cada uma dessas experiências eu pude aprender um pouco mais sobre como era a vida, o cotidiano, de sociedades muitas vezes bastante diferentes da nossa aqui no Brasil, mas também com muitos pontos em comum. Eu estive fora quando o Brasil era um país bastante admirado. Eu estive fora também quando o Brasil era um país muito temido, na verdade, né? Um país, assim, que era não mais hoje tão admirado como era em alguns anos atrás. Então, isso mostra, é muito interessante para a gente poder perceber isso de perto. Que a gente percebe, a gente nota com muita clareza como que as pessoas modificam até o tratamento com relação aos brasileiros lá fora. Como, de algum momento, nós somos o país amigável, do carnaval, da cultura, do samba, da música, alegre. E de repente a gente passa a ser visto como um país bélico, né? Negacionista, um pouco carrancudo, assim, uma coisa... Você coloca pessoas ali e elas vão transformando, né? O ar vai ficando mais seco e a esperança vai ficando ali. Não fica, não desce nem sobe, né? As pessoas estão ali pedindo, né? Alguma coisa e vamos ver o que vai acontecer. O Brasil voltar a ter esse olhar aí. Sem dúvida, de esperança, né? Que é um país admirado, um país... A África, por exemplo, eles sempre miravam muito no Brasil, né? Assim, ainda miram em larga medida, porque eles querem ser o Brasil do futuro. Eles enxergam o nosso país como um país que está se desenvolvendo, que consegue enfrentar as suas desigualdades, que consegue, de alguma forma, se reconciliar com o seu passado e olhar para o futuro. Nós já fomos melhores nisso, mas a gente ainda continua trazendo a capacidade de se reinventar o tempo todo. Nós somos brasileiros e a gente tem uma série de qualidades, né, que nos faz ser esse povo admirado no mundo. Não é um período, não são alguns anos que vão transformar de forma definitiva a imagem que nós temos lá fora. Realmente. Olha, Antônio, eu queria saber de você
sobre essas dificuldades que você teve no... Você já falou um pouquinho dessa questão da transição que você tinha de ir para uma faculdade e outra em Belo Horizonte, mas eu queria que você falasse assim, o que você encontrou de dificuldade no seu trabalho? Lá fora, você teve esses momentos e como que você traz de lá ensinamentos que dá para ser aplicados aqui em Barroso, na nossa cidade? Uhum. Olha, eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu imagino que as pessoas que já tiveram a oportunidade também de viver, trabalhar, estudar fora, em algum momento, pelo menos no início, passaram por isso. Existe sim um certo preconceito lá fora com relação às pessoas que vêm do interior. Então, no início, principalmente, havia uma certa chacota com relação a ser alguém do interior, a ser alguém que se vestia diferente, que falava diferente, que vinha inclusive de uma cidade que tem um nome curioso, né? Assim, Barroso, era muito, você viu muita comédia, assim, um certo bullying com relação ao nome da cidade, mas nada que a gente com o tempo não fosse capaz de superar. Mas todos nós temos algumas características, né? Nós todos carregamos qualidades e defeitos. E muitas vezes os defeitos eles são muito ressaltados pelos aqueles que estão à nossa volta. Mas é muito importante que nós tenhamos a capacidade de superar esse olhar estrangeiro, esse olhar do outro e se reconciliar com a nossa sociedade, com nós mesmos para poder vencer essas barreiras, né? Muitas vezes eu citei essa que é a barreira que divide o interior, porque essa é uma que eu vivi na pele, mas nós temos uma série de outras barreiras, né? As pessoas, nossa sociedade, nós somos muito bons em transformar diferenças em desigualdades. Então, seja na cor da pele, seja na origem, seja na classe social, opção sexual, tudo isso faz com que a gente seja, em algum momento, por alguma razão, sofra algum tipo de discriminação. Então, a gente precisa sempre ter a capacidade de superar esses desafios e ensinar para o outro, mesmo aquele outro que esteja nos atacando de alguma forma, fazendo bullying ou chacota, que aquilo não é o melhor caminho, não é o caminho correto, né? Então, isso é uma grande aprendizado que eu tive ao percorrer, não só sair daqui do interior e ir para Belo Horizonte, mas sair de Belo Horizonte também e ir para outros lugares. Tive uma experiência também de trabalho em Brasília, no governo federal, depois de Brasília, nesses outros países que eu comentava contigo, e sempre pude perceber isso, como que muitas pessoas têm uma certa arrogância, uma certa soberba, um certo olhar de desprezo para as outras pessoas. Sim. Que a gente precisa vencer se nós queremos construir uma sociedade melhor, mais solidária, onde todos tenham oportunidades iguais. Justamente. Antônio, você teve algum momento assim da sua vida, de um modo geral, medo? Olha, eu sou assim, eu sempre tenho muito medo de muitas coisas, né? Por exemplo, um medo que eu tive, que eu tinha pânico, na verdade, que eu tive que superar pessoal, era o medo de avião. E esse eu tive que superar na marra. No início, quando eu subia no avião, eu ficava trêmulo, minhas mãos ficavam com suor, eu tinha que tomar, às vezes, um tranquilizante para poder fazer viagens longas. Mas com o tempo eu fui me acalmando, fui percebendo que aquilo eu precisava superar, se eu queria continuar na minha carreira profissional, e eu fui capaz de superar. Mas hoje, eu acredito que os maiores medos que eu tenho são os medos de ver o nosso país regredir naquilo que foram conquistas importantes. Agora, em dezembro, nós tivemos, por exemplo, o resultado do IDH. E nós percebemos que o nosso país regrediu algumas posições. Nós estamos estagnados já há 5 anos agora. Isso é muito triste perceber, porque nós vínhamos de 20 anos, 30 anos subindo de forma muito vigorosa. Nós estávamos sendo capazes de distribuir melhor a nossa renda, nós estávamos sendo capazes de construir aos poucos uma educação de mais qualidade, oferecer mais saúde para a nossa população, crescer na expectativa de vida e de repente nós paramos. Então, é uma lição muito grande essa, que quer dizer, e nós todos precisamos pensar sobre isso, que as conquistas não são garantidas. Tudo que um dia chega para nós, no outro dia pode ir embora. Então, nós hoje temos ainda uma democracia vibrante, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E a lição que fica disso, e o medo que eu tenho, e a forma de superar, é pensar que nós precisamos ser sempre vigilantes com aquilo que nós temos.
Sejam as conquistas pessoais, profissionais, sejam também as conquistas sociais e nacionais. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito sobre, porque não é porque nós estamos cada vez mais, por exemplo, formando pessoas no ensino superior, aumentando a nossa capacidade, a nossa economia é uma economia forte, pujante, que daqui a 10, 20 anos ela vai continuar sendo. Então se a gente não tiver muita atenção a tudo que nós somos enquanto país, enquanto sociedade hoje, e não lutarmos para preservar as nossas conquistas ou para avançar também nas nossas conquistas, nós vamos perdê-las. Olha, gente, hoje eu estou conversando com Antônio Claret e ele deixa muito claro aqui para todos nós, né, que precisamos sempre continuar na luta, persistentes. O sonho não pode acabar. E eu já vou aproveitar, já vou entrar num outro assunto aqui, porque eu perguntei assim para o Antônio, você curte que tipo de música? Eu já gostaria que você me respondesse o que você curte. Eu gosto muito de Chico Buarque. E o Chico Buarque, ele, nas suas composições, ele fala muito sobre o Brasil, né? Não só aquele Brasil que ele vivenciou lá na época da ditadura, mas algumas composições dele, da década de 90 para cá, ele ainda continua ali, ou nas entrelinhas ou não, ele continua falando do Brasil, da esperança, da construção, né? da igualdade. Ele fala muito sobre essa questão que as pessoas precisam amar mais, as pessoas precisam ter mais empatia. Como nós estamos agora nessa última semana de dezembro e o clima justamente é esse programa hoje é para levar mensagens para vocês de muita esperança, de muito amor e de muito ensinamento e aprendizado que o Antônio Claret está passando para nós. Então, Antônio, Chico Buarque, as composições dele, para você, é rica? As pessoas precisam conhecer mais? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma frase assim, interessante, né? Que eu gosto muito de arte, né? De livro, enfim, e nem sempre os artistas eles envelhecem bem. Isso significa que muitas vezes as obras dele se tornam anacrônicas, porque aquilo que ele disse um dia já não faz mais sentido, ou a forma como ele disse já não cabe mais na forma de pensar contemporânea. Mas o Chico não, o Chico é o contrário, ele se torna cada vez mais atual. Então, as composições dele da década de 60, de 70, elas hoje falam muito sobre o Brasil de 2020. E tem uma composição muito especial desse último trabalho dele, chamada Caravanas, que ela é belíssima, que eu gosto muito dela, que ela tenta captar o Brasil de 2020 a partir de um arrastão na praia, assim. Então ele narra um pouco essa cena, não do arrastão, mas assim, ele tá ali na praia e ele vê as pessoas chegar, né, das favelas do Rio de Janeiro, e como é que as pessoas da classe média recebem. E aí tem uma hora que a impressão que dá é que as pessoas clamam pela polícia para poder botar uma certa ordem. O que é a ordem? É expulsar essas pessoas daquela faixa de areia que, em tese, é uma faixa livre, aberta, democrática. E aí ele usa uma frase que é a seguinte: filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Logo, isso eu acho que são 3 palavras que resumem muito bem assim, esse momento tão difícil que a gente tem vivido nesse Brasil de 2020. Raiva, medo e covardia. Mas a gente precisa primeiro entender que isso é assim, por que nós estamos enfrentando esses desafios que nós estamos enfrentando, mas é possível e é preciso também superar esses desafios. E aí, Giovanni, eu fiquei me lembrando de uma outra música resgatada recentemente pelo Emicida, do Belchior, que ele fala... é uma música muito bonita, assim, que ele fala... que serve para nós pensarmos em 2021, né? Assim, é uma música de deixar o ano que passou para trás, de pensar diferente, de se refazer, de se reinventar. E aí ele tem uma frase que ele fala assim: Deus é brasileiro e anda do meu lado, por isso já não posso sofrer como ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu acho que essa é uma frase muito bonita, de muita transformação,
porque de alguma forma o ano de 2020, apesar e para além dessas mortes físicas de tantos brasileiros, irmãos nossos, irmãs nossas, mais de 180 mil, quase 200 mil que faleceram nesse ano tão dolorido para todos nós, nós tivemos uma série de mortes também. A morte dos nossos estilos de vida, a morte do nosso contato pessoal, Sim. do abraço, e nós tivemos que nos reinventar. Então, que o ano de 2021 nos traga vacina e nos traga também uma nova forma de viver. Você sabe que você falou de um medo, eu vou falar um outro meu, a gente ainda falando da cultura, que eu tenho medo, eu em sala de aula, eu vejo que muitos alunos, eles só se interessam pela cultura, pela raiz da cultura, naquele momento que você está lecionando. Vamos falar do Chico, vamos falar da Elise, vamos falar da importância da Fernanda, vamos falar da importância da cultura geral para a nossa vida. O jovem, ele hoje, ele está tão rápido e ele pensa em outras coisas na vida dele, de outros gêneros musicais e de outras... O livro já não existe mais, né? É a internet, é os pancadão, mas é preciso ter isso, é preciso ter esse conhecimento da cultura, por mais que você não queira, mas lá na frente, nos seus 30, 35 anos, 40, a vida mesmo já começa a te cobrar o que você aprendeu culturalmente. As raízes de onde saíram isso tudo, você sabe. Então eu tenho muito medo disso. E você falando que é professor, o que você vê em sala de aula? Você é professor em faculdade. Mas eu também já fui professor no ensino médio, né? E eu tenho percebido, assim, que... Em primeiro lugar, Giovanni, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de livro, eu trouxe aqui uma relíquia, né? A gente tem falado tanto de coisa digital hoje, eu estou com aqui um livro impresso para te presentear. Que coisa boa. Você sabe que eu tinha convidado ele, aí vi lá um lançamento do livro e tal. Eu falei assim, gente, será que ele vai me dar um presente? Que coisa boa. Vai ter uma fotografia mesmo, que eu tô. Sem dúvida. Esse aqui é um livro, né, que eu reúno nele quase 100, um pouco mais de 100 artigos que eu tenho escrito desde 2011 até 2020, nos últimos 10 anos, não só sobre o Barroso, mas sobre a nossa região. São artigos que foram publicados no Jornal da Cidade, que se chama Barroso em Dia, mas que também foram veiculados, alguma parte deles, como comentário na Rádio Globo aqui de Barbacena. Sim. Então, eu falo muito sobre os problemas, os dilemas, em cada uma das áreas, de forma bastante multidimensional aqui da nossa região. E eu gostaria, por isso, a razão do subtítulo, que esse livro servisse como um subsídio, como uma janela para que as gerações futuras pudessem enxergar como era a vida, quais eram os principais dilemas e problemas que nós enfrentávamos aqui na nossa terra na segunda década do século XXI, entre 2011 e 2020. Então tá aí, olha só, gente. Conhecer Barroso, subsídios para a história recente do município Antônio Claret. Se as pessoas de casa quiserem comprar, como é que eles fazem? Pode entrar em contato comigo pela minha página, né, no Facebook, Antônio Claret, mas pode também estar disponível em todas as plataformas principais de venda. Então, você entrar no site da Amazon, qualquer um dos outros sites onde você tem hábito de comprar o seu livro, você pode adquirir um exemplar. É interessante que nós temos aqui a cópia física, mas ele também está disponível na cópia digital. E qual, assim, que você gostou mais, um dos subtítulos aqui, que você falou assim, isso aqui me emocionou, essa parte aqui do livro me toca? Tem uma parte aí no livro que eu tento resgatar um pouco dos objetivos de desenvolvimento humano na época, né? Do desenvolvimento do mundo, e agora que são objetivos de desenvolvimento sustentável, que é muito interessante, porque também é baseado em estatísticas, em dados que nós temos sobre não só o município de Barroso, mas os municípios da região, em uma perspectiva comparada. Mas tem vários temas também importantes, né, que são temas regionais. Então, quando aqui na prefeitura, em Barbacena, estava se pensando, por exemplo, em um decreto para poder evitar que os ônibus passassem por dentro da cidade,
Isso podia parecer pouca coisa para quem vive aqui, mas era um impacto muito grande para quem vinha de Barroso para a cidade, para poder acessar, trabalhar, né, acessar o comércio, o serviço de saúde. E foi um debate muito importante para nós lá. Tem aqui um texto sobre o Museu de Cabangu, né, aqui em Santos Dumont, quando ele estava para fechar. Eu falo muito sobre a nossa rodovia, BR-265, que é uma rodovia que vira e mexe, nos traz notícias terríveis. Falo muito sobre o Rio das Mortes, que é um rio também que corta toda a nossa região. Então, assim, todas as preocupações regionais estão aqui expressas no livro. Então, gente, vale a pena comprar, vale a pena ler. Claro que esse é o meu, eu vou ler, tá? Ainda mais agora que é período de férias, que eu adoro, aí eu fico mesmo lendo e ouvindo música. Né? Ótimo. Então, vão lá no site, vai lá nas redes sociais e procura o livro do Antônio Claret. Olha só, eu gostaria de te perguntar sobre sonhos. Você tem sonhos? Tenho muitos sonhos. E um desses sonhos? Eu tenho um sonho de ver a nossa cidade, Barroso, de ver a nossa região prosperar. Nós vivemos em uma região muito importante para o nosso país. Nós estamos aqui no berço da liberdade. Tiradentes viveu aqui, percorreu essas terras, né? Nós temos registros históricos dele percorrendo todas as nossas cidades da região. E hoje nós temos a nossa cidade e a nossa região perdendo protagonismo estadual, regional e até nacional. Eu gostaria muito de ver essa nossa região recuperar esse protagonismo. Mas não é só um protagonismo político, não é só um protagonismo midiático, mas é sobretudo um protagonismo de qualidade de vida. Eu queria muito que nós estivéssemos entre as principais cidades em termos de índice de desenvolvimento humano no nosso país. Esse é meu grande sonho, que nós fôssemos referência para Minas, para o nosso país e para o mundo. E fazer isso não é impossível, muito pelo contrário. A gente tem aqui talentos e capacidades, nós temos aqui recursos, nós temos uma região belíssima, nós temos pessoas preparadas que sabem trabalhar e que podem muito fazer a diferença para que Barbacena, Barroso, Dores, São João del Rei, todas as cidades da nossa região pudessem ser cidades de destaque em termos de qualidade de vida. Que o brasileiro pudesse olhar para a nossa região e pensar assim, nossa, viver ali deve ser muito bom. Esse é meu grande sonho. E eu tenho vontade muito grande de trabalhar para poder concretizar esse grande sonho que eu tenho. O que é família para você? A família para mim é a base, é o grande alicerce que nos faz ter possibilidade de sair de casa todos os dias para poder, inclusive, lutar pelos nossos sonhos. Você falou do sonho, mas eu gostaria que você falasse de projetos. Você tem algum projeto futuro? Eu tenho muitos projetos, sabe? Agora que nós terminamos as eleições, eu me sinto comprometido cada vez mais com a minha cidade. Vocês perceberam aqui pelo livro, Sim. Que há muitos anos eu venho pensando, tentando conhecer os principais problemas. A renda desse livro aqui, eu estou destinando ela às instituições sociais do nosso município, mas nós temos também outros projetos. Nós queremos colocar em prática muito daquilo que nós sonhamos para a nossa cidade. Que são ideias simples, porém ideias de profundo impacto social. Queremos repensar as nossas associações comunitárias, queremos repensar os nossos espaços públicos e para isso a gente tem ganhado adesão de muitos dos nossos colegas lá em Barroso. Tenho também o sonho de continuar trabalhando para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país e do mundo. E muito já tem se apresentado a mim, muitas oportunidades para poder realizar esse sonho, esses projetos, esse planejamento. Então agora, só para citar um exemplo, eu tenho, por meio do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, feito um trabalho nos municípios da Ilha de Marajó, lá no Pará. E se nós temos desafios grandes de desenvolvimento humano aqui, lá é muito maior. Só para você ter uma noção, lá tem 5 dos 10 piores índices de desenvolvimento humano do nosso país estão na Ilha de Marajó. Inclusive o município de Melgaço, que é o município com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Então, trabalhar lá, enfrentar problemas tão complexos como a exploração sexual infantil, é algo também que tem me motivado muito nesse exato momento. Que bom. Olha só, nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu só quero fazer para você uma última perguntinha. Emoção. Você é uma pessoa assim
de fortes emoções ou você controla? Eu me surpreendi, sabe, Giovanni, porque eu sempre, em muitos momentos da minha vida, eu extravasei essa emoção. Então, em alguns momentos que eu estava na esfera pública, né, falando com o microfone na mão e relembrando o passado e momentos importantes da minha vida e falando sobre coisas que eu gosto, eu deixei essa emoção extravasar. Eu tinha um sonho de ser candidato a prefeito da minha cidade, realizei esse sonho neste ano, fui candidato. E quando eu pensava em mim como candidato, eu imaginava que eu não seria incapaz de falar para a minha cidade sem me emocionar todas as noites. E eu fui capaz de controlar essa emoção. Então, eu sou um rio de emoção por dentro, mas eu tenho cada vez mais me aprendido e me disciplinado a não deixar essa emoção extravasar o tempo todo. É claro que é importante a gente não conter essa emoção por dentro, ela precisa sair quando é necessário, mas eu me sinto bem, assim, sendo capaz de falar para as pessoas, de me comunicar, sem me emocionar, embargar a voz e chorar o tempo todo. Você pode ter certeza que o futuro está reservando boas coisas para você e quem sabe aí um próximo ano você vai ser o novo prefeito lá de Barroso, você possa fazer um lindo trabalho. O que você pensou para esse ano não concretizou, mas lá na frente vai estar com os projetos mais amadurecidos e as pessoas vão dar esse voto de confiança, né? Eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui, agradecer muito pelo presente, que eu adorei, gente. Eu ganhei um queijo outro dia, agora ganhei um livro. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado mesmo. E agradecer a todos que passaram esse ano aqui nessa poltrona. Todos que dividiram com a gente, com vocês aí de casa, comigo, com a direção, né? Agradecer a direção da Web TV Mix, por tudo que tem feito por mim aqui também, né? Foi um ano assim que a gente vivenciou assim, muitas emoções e isso eu fico muito grato à direção da Web TV, né? No nome do Hugo Presla, que eu vou falar o nome dele aqui. Ele pode me matar depois, eu vou falar o nome dele aqui. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão e vão continuar acompanhando o Giovanni Goulart Entrevista na Web TV Mix, lá pelo Facebook, pelo Instagram, no YouTube, e vamos bombar mais ainda aí, porque 2021, gente, tem muita gente especial que vai sentar aqui nessa poltrona. Então eu só posso desejar a vocês muito amor, muita paz, muita harmonia e muita empatia com o outro e, sobretudo, o respeito. Que vocês possam ter uma linda passagem de ano. Antônio. Giovanni, eu te agradeço muito por essa oportunidade de conversar, de falar um pouquinho sobre a gente, quais são os nossos sonhos, perspectivas. Quero também dizer que aqui a TV Mix é um grande empreendimento para a nossa região. Eu fiquei muito feliz em conhecer os estúdios, em saber da prosperidade desse investimento que vocês têm feito aqui. Muito obrigado por isso. Como cidadão da nossa região, eu tenho muito orgulho do que vocês estão fazendo aqui. Então, feliz 2021 para todos vocês que nos acompanham. E eu me permito dizer que fiquem ligados aqui na TV Mix, que tem muita coisa. Ajuda, porque você falando, vem muita gente. Né? E outra, venha sempre que quiser, traga seus amigos, seus colegas, todo mundo fala, vamos lá na web que tem lá um garotinho gordinho, fortinho lá que quer entrevistar vocês. Muito obrigado e até a próxima.